Salve, Minoides! O gorila vesgo na área. Pera um pouquinho, deixa eu melhorar isso aqui. Agora sim. Salve, Minoides! O gorila na área. Sejam bem-vindos ao Vida de Fessor. Prepare-se para ser a nova espécie primata a evoluir e dominar o mundo! E aí, você é fã da genética ou acha que ela é o filhote do gramunhão chupando Mangifera indica? Mangifera indica é o nome científico da manga, para quem não sabe. Respire fundo, faça uma oração, porque orar nunca é demais, que eu já vou te explicar. Roda a vinheta! O assunto de hoje é genética. DNA, genes, cromossomos, dominância, genes letais, linkage, azão, azinho. E o Enem? Onde fica nisso tudo? Desde que o Enem mudou a cara em 2009, a genética vem sendo cobrada de maneira bastante tranquila, de certa forma. Ela passa por um contexto bem atual, que é o da biotecnologia. Mas, para a gente não ser pego de surpresa, assiste essa videoaula até o final. Falar de genética é importante voltar lá nas suas bases, que é a genética clássica ou genética mendeliana. Conhecido como pai da genética, Gregor Mendel nasceu atualmente onde é a República Tcheca. Entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, que permitiu o cruzamento de várias espécies de plantas. Com seus experimentos, Mendel descobriu e respondeu a várias questões sobre hereditariedade. O material escolhido e utilizado para sua pesquisa foi a ervilha de cheiro. Esses estudos impulsionaram o monge austríaco a se tornar biólogo, botânico, fundador da Sociedade de Ciências Naturais, ilustre pesquisador e agricultor de feijão, chicória e ervilha. Os conceitos de genética podem aparecer não só em questões que vão trazer essa própria matéria no Enem, mas como em outras questões, de modo a exigir do candidato uma contextualização. Por isso, vamos revisar agora os principais conceitos da genética. O conceito básico para a gente trabalhar na genética, com certeza, vai ser o DNA, porque nele a gente vai encontrar todas as nossas características. E o nosso DNA pode aparecer no formato de cromatina, que é quando o nosso DNA está desespiralado, esticado, ou no seu formato condensado, que é o formato de cromossomo. Então, enquanto desse lado a gente tem a cromatina, do outro lado a gente vai ter o nosso material genético no formato de cromossomo. Nosso material genético ele é formado basicamente por 4 letras, que são as bases nitrogenadas: guanina, citosina, adenina e timina. Então, só lembrando os conceitos básicos de DNA, as 4 bases nitrogenadas com suas ligações respectivas. Quando a nossa cromatina se condensa e se transforma em cromossomo, nosso material genético nesse formato também tem uma organização e nomes que valem a pena ser lembrados. Então, a gente tem aqui, cada partezinha dessa, a gente chama de braço. E a parte central é o centrômero, que não necessariamente vai estar no centro do cromossomo. Mas voltando então aos conceitos básicos de genética. No DNA estão contidas todas as nossas características. E o nosso DNA ele pode assumir a forma de cromossomo. Dentro desse grande filamento vão estar os genes. Vamos imaginar que cada fitinha dessa mais clara dentro do cromossomo seja o gene. O gene, então, vai ser responsável por uma característica. Dentro do nosso cromossomo, dentro do nosso material genético, os genes são encontrados em uma parte específica. Cada gene tem o seu lugar específico. Então, esse lugar específico a gente chama de locus gênico. Dentro dos cromossomos, o gene tem o seu local específico. Como vimos anteriormente, chamamos de locus gênico. É o endereço do gene, o lugar do gene dentro do cromossomo, dentro da fita de DNA.
Como todo o nosso material genético, metade vem do nosso pai e metade vem da nossa mãe, nós dizemos que os cromossomos se organizam em pares, quando a célula é diploide, e esses cromossomos, quando emparelhados dessa forma, e que carregam os mesmos genes, a gente os chama de cromossomos homólogos. Dentro dos homólogos, nós vamos observar os nossos genes. E nos pares de homólogos, os genes que ocupam o mesmo loco genes são chamados de genes alelos. Os alelos vão codificar as características, então eles vão codificar. E essas características podem ser dominantes ou elas podem ser recessivas. Aí a gente entra, então, naquela situação clássica da genética do azão e do azinho. A característica dominante ela vai ser representada por uma letra maiúscula, não necessariamente a letra A, é claro, enquanto a recessiva vai ser representada pela letra minúscula. Os genes alelos podem, então, apresentar características dominantes ou recessivas. A característica dominante, a gente diz quando o gene alelo, para manifestar a característica, pode ser igual ou pode ser diferente. Nesse caso, a característica dominante ela se apresenta em homozigose. Então a gente diz que os alelos são homozigotos. E nesse caso, a característica dominante ela se manifesta, porém os genes alelos são diferentes. A gente diz então que eles são heterozigotos. Reparem, os genes alelos são feitos de duas partes, é um par de alelos. Mas para a manifestação da característica dominante, ela pode ser igual ou ela pode ser diferente. Enquanto na recessiva, a manifestação da característica recessiva sempre vai ser em homozigose. Se a gente analisa a característica genética de um indivíduo qualquer e destaca vários genes, como aqui a gente observa gene 1, gene 2, gene 3... e gene 4, nós vamos estar analisando então o genótipo. O conjunto de genes a gente chama de genótipo. E todos esses genes vão manifestar características. As manifestações da característica a gente chama de fenótipo. O fenótipo pode ser alterado, enquanto o genótipo não pode ser alterado. Se, por exemplo, a gente diz que o gene 3 está relacionado com a cor dos olhos do indivíduo, de modo com que esse indivíduo tenha olho azul, o genótipo vai codificar uma característica. E como nós vamos ver e realmente identificar essa característica vendo o olho azul, que a gente chama de fenótipo. Se a pessoa não quer ter o olho azul, na verdade quer disfarçar o olho azul, ela pode usar uma lente. Então, o fenótipo pode ser alterado, enquanto o genótipo não pode ser alterado. Outra característica importante dentro da genética está relacionada com a classificação dos cromossomos, onde os cromossomos podem ser autossômicos ou os cromossomos podem ser sexuais. Os cromossomos sexuais vão codificar a característica sexual no indivíduo. Se a gente fala da espécie humana, XX para as mulheres e XY para os homens, enquanto os autossômicos vão codificar todas as demais características: altura, cor dos olhos, destro ou canhoto. Se a gente for analisar cariótipos da espécie humana, todos os 22 pares de cromossomos, os primeiros 22, todos os primeiros 22 pares de cromossomos dentro do cariótipo humano vão ser considerados os cromossomos autossômicos, enquanto o último par vai ser o cromossomo sexual. O último par, cromossomo sexual. É importante lembrar também na genética uma informação básica sobre as heranças, os tipos de herança. Herança ela pode ter dominância completa ou ela pode apresentar
uma dominância incompleta. Vamos pensar da seguinte forma: um par de gene pode codificar duas características, a característica dominante ou a característica recessiva. Então, por exemplo, nós teríamos como genótipo dessa forma: um par de gene codificando a característica dominante, lembrando que aqui pode ser homozigoto ou heterozigoto, e aqui a característica recessiva. Um par, duas informações apenas, dominância completa. E no caso da dominância incompleta, um par de característica vai poder codificar duas ou mais informações. Então, enquanto aqui a gente tem o gene azão e o gene azinho, se a gente observar o genótipo dessa forma, a gente vai ter uma característica. Se for dessa forma, uma outra. E se for todo recessivo, a gente vai ter 3 possibilidades de característica. Agora vamos fazer uma questão, então, abordando os temas da aula de hoje e vamos aproveitar e pegar um gancho da nossa videoaula anterior. Então vamos lá. No heredograma a seguir, os símbolos de preto representam os indivíduos afetados pela polidactilia. Ah, mas o que é polidactilia mesmo? Vamos lembrar então o que é polidactilia. Polidactilia é quando a pessoa nasce com 6 dedos. Porém, a gente tem que lembrar do tipo de herança que é a polidactilia. Então, a polidactilia ela é uma herança autossômica dominante. Beleza, então vamos continuar. E os símbolos de branco são os indivíduos normais. Só vamos lembrar o seguinte: quando a gente fala de um heredograma, os homens são os quadrados, enquanto as mulheres são os círculos. Beleza, então vamos ver as alternativas. Os indivíduos afetados são sempre homozigotos. E aí, quando a gente fala de homozigoto, pode ser tanto o homozigoto dominante, mas também pode ser o homozigoto recessivo. Não faz referência. E outra, se a gente pensa que a polidactilia ela é uma herança autossômica dominante, os normais vão ser, então, recessivos. E os recessivos são homozigotos. Os indivíduos normais são sempre heterozigotos. Se a gente já trouxe essa informação e sabe que os normais são os recessivos, eles não podem ser heterozigotos. Os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos sexos. Lembrando, se ela é uma herança autossômica, afeta tanto homens quanto mulheres. Então, mais uma questão que a gente descarta. Pais normais originam indivíduos homozigoto recessivos. Nessa situação aqui, os normais são os que não têm nenhuma marcação. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos. Homozigoto recessivo também é normal. Então a gente fica com a letra D. Entendi. E só por desencargo de consciência, vamos analisar a letra E. Pais normais originam indivíduos heterozigotos. Se os pais normais são recessivos, os filhos obrigatoriamente também serão recessivos. Quer evoluir e dominar o mundo? Fica ligado aqui no Vida de Pessoa. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ativa as notificações, curte a nossa página no Facebook, segue o nosso perfil no Instagram. E aí agora fica um desafio para você.
vamos compartilhar esses vídeos e vamos fazer o Vida de Fessor chegar a 500 inscritos. Porque quando isso acontecer, nós vamos lançar o primeiro vídeo do Vida de Fessor na Estrada. Nós vamos sair da Gorilla House e mostrar para vocês um monte de conteúdos biológicos fora daqui. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau!